Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar de uma coisa que eu acho que todo mundo já passou e é muito normal acontecer no experimento, que é perder uma parcela do seu experimento. Imagine que o seu experimento está lá, você tem suas plantas nos seus vasinhos, por exemplo, e todas as plantas que você botou num vaso simplesmente morreram. Então, no seu arquivo de dados, você tem uma lacuna ali, uma célula vazia, por exemplo, no Excel, ou no programa que você escrever seus dados. E o que muita gente faz, e ninguém fala que fez, por exemplo, é tirar uma média das outras plantas da parcela, quando elas existem, do tratamento, do bloco. Isso pode resolver seu problema, sem dúvidas. É um método que as pessoas usam. Resolve os problemas. Mas o que pode acontecer, quando você põe um dado assim de uma média, você pode estar perdendo uma das suas pressuposições que você tinha para fazer a nova, que é a homogeneidade das suas variâncias do erro. E a sua nova pode ficar um pouco viesada, né, pessoal? Então, existem algumas metodologias para você contornar esse problema de parcelas perdidas. Tirar a média é uma, né? Mas tem uma que o Gênesis faz, que é baseado aqui numa metodologia lá do Pimentel Gomes, que ele muda um pouco o cálculo da soma de quadrado. Essas outras somas de quadrado que a gente está acostumado a ver, a soma de quadrado tipo 1, por exemplo, nas outras ANOVAs aqui, quando você está com todos os seus dados no Gênesis. Nesse procedimento, para parcelas perdidas, ele funciona para um DBC, quando você tem um delineamento de blocos casualizados. Ele faz, só para título de informação, uma soma de quadrado que a gente chama do tipo 3. E ele estima o valor das suas parcelas perdidas. Ele leva em conta o efeito do bloco que ela está, do tratamento que ela está, por exemplo. E o que ele faz? Você tem uma soma de quadrado do resíduo quando você está com seus dados perdidos. Ele estima valores que não vão mudar essa soma de quadrado do resíduo. Ele continua a mesma coisa, mesmo depois que ele estimou os valores que você perdeu. Então, só que imaginem que você tem um número de parcelas, menos as parcelas que você perdeu. Então, o seu grau de liberdade total é 1. Quando você completa os seus valores perdidos, o seu grau de liberdade muda, porque você tem mais parcelas, certo? Então, o que isso acontece? Também se influencia o grau de liberdade do resíduo. Então, tem que ser observado que a soma de quadrado do resíduo não muda. Mas como o grau de liberdade do resíduo muda, isso vai influenciar no quadrado médio do resíduo. Então, seu quadrado médio do resíduo, quando você está com os dados completos, é diferente. Vamos ver como que funciona como que a gente procede essa análise aqui no Gênesis. Bem, a gente encontra em estatística experimental, análise de variância, blocos casualizados, aqui ó, segunda opção, DBC com parcelas perdidas. Aqui muito parecido com o resto do Gênesis, você carrega o seu arquivo de dados. Como que eu arranjo esse arquivo de dados? Vamos ver. Olha aqui, se eu declarar parâmetros, eu vou ter algo diferente aqui. O arquivo de entrada, que é o meu arquivo de dados, e o arquivo de saída, ele está chamando aqui de plano1.de _. Vamos já ver o que é isso. Nome de variáveis, genótipos e blocos. Ele fala aqui, ó, valor perdido deve ser codificado com 9. O que é isso? Lá onde você tem a sua célula vazia, você vai botar um -9. Ó, se eu abrir esse arquivo de dados aqui, ó, vou clicar na palavra dados e clicar aqui no bloquinho, está aqui, ó, meu arquivo de dados. Eu tenho tratamento, bloco e 6 variáveis. Vocês podem ver que em alguns lugares aqui eu tenho -9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, eu tenho 6 parcelas perdidas. Eu perdi na variável 1 a repetição, o bloco 3 do tratamento 1. E assim por diante. O que agora o Gênesis vai fazer? Ele vai ajustar para mim as médias dos tratamentos, as médias dos blocos, onde essas parcelas foram perdidas, e vai estimar o valor dessas parcelas. E quando ele estimar o valor, ele vai substituir aqui no meu arquivo. Só que ele não vai salvar nesse arquivo aqui. O que ele vai fazer? Ele vai salvar
nesse arquivo aqui, que é o arquivo de saída. E onde ele vai salvar isso? Lá na trilha de dados. Então ele vai pegar esse arquivo, vai estimar tudo que perdeu, vai preencher no lugar do -9, vai sumir com aquele -9 e botar aqui. Vamos ver como isso vai ficar? Nome das variáveis nós já vimos, né? Processar. Ó, aqui ele mostra todas as médias ajustadas, ele só ajusta médias onde você tem parcelas perdidas. Variável 1 aqui, né, pessoal? Aqui parâmetro genético, depois variável 2. Análise de variância e parâmetro genético. E assim por diante. Muito simples, né, pessoal? A opção que você tem pode trabalhar com essa análise de variância aqui, ou então, ó, ele rodou e ele salvou esse arquivo aqui para mim. Eu vou abrir esse arquivo para a gente dar uma olhada. Bloco de notas. Opa, desculpa. Abrir. Olha aí, ó, o arquivo que ele criou com underline. Plano 1, DE, underline. Podem ver que ele sumiu com os -9. Ele substituiu pelo valor de parcelas que ele estimou. Uma vez que você estimou essas parcelas, você está conservando as suas pressuposições da nova, principalmente homogeneidade de variância. E você pode agora proceder para uma análise de DBC sem parcelas perdidas, porque agora a sua tabela está completa. E você não tirou média para conseguir esses dados. Beleza, pessoal? Acho que ficou bem informativo. Era isso por hoje. Qualquer dúvidas aí, críticas, sugestões, comenta aqui no vídeo ou vai lá atrás da gente no facebook.com/genisnews. Abraço aí, pessoal. Até mais.